Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora eu tô muito animado, muito empolgado, então já peço que você já desça aqui embaixo, comente alguma coisa logo de cara. Nem te conheço, Álvaro, prazer, bem-vindo. Aqui no canal tem vídeo de segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã, então comente aqui embaixo, se inscreva, porque eu tô empolgadíssimo, gente, eu tô assim... Fora de mim, eu tô insano. Pra mim chegou o melhor BL da Tailândia. Pra mim chegou macetando com força. I Feel You Ningle in the Air. Pra mim é o melhor BL da Tailândia. Esse ano ela já macetou com força. Gente, não tem pra ninguém. I Feel You Ningle in the Air. Ela já tem uma proposta muito boa. Ela já tem, assim, sabe... Nossa, gente, pra mim esse BL, ele vai macetar com força. Tá muita gente, assim, ansiosas por... Only Friends e tudo mais, mas pra mim assim, sabe, não tá com nada. Pra mim I Feel You Ninguém já macetou com tudo, com força. Pra mim é o único, sabe, que tem um babado bom ali da Tailândia, sabe, gente. I Feel You Ninguém, ela tem tudo que eu gosto. Ela tem viagem no tempo, ela tem suspense, ela tem uma trama um pouco mais, sabe, que passa uma coisa de época, assim, sabe, que é nesse quesito em si. Então, gente, olha, não poderia estar perfeito, a atuação tá linda, a própria filmografia, tons de paleta de cor, gente, tá, nossa, tá muito bom. Hoje aqui agora eu vou comentar o que eu achei do primeiro episódio em si, e eu acho que pouca gente sabe aqui no canal que esse BL, ele já estava sendo muito aguardado por mim já tem muito tempo. Eu montei teorias, eu fiz, sabe, análise na minha cabeça, só que eu não cheguei a postar em si, eu só fiz, assim, um vídeo comentando o episódio piloto, e lá eu já, sabe, fiz uma teorias assim fora da caixinha, sabe? Então hoje aqui agora eu vou dissertar o que eu achei, mas aqui agora eu não vou comentar sobre a sinopse, porque se você já está aqui, você sabe muito bem o que é sobre a história, mas se você caso não saiba, vai estar linkado aqui embaixo a sinopse da história. Porém, é claro, basicamente é tudo o que aconteceu nesse primeiro episódio. Tudo que tá na sinopse em si, pelo que eu vi, tá aqui nesse primeiro episódio. Então assim, vou logo dissertar aqui agora sobre o que eu achei, mas comente muito aqui embaixo porque é muito importante, ok? Bom, começou logo com o Joe. Ele tá ali nessa casa onde ele é um arquiteto muito famoso, e ele tá reconstruindo a casa, porque a casa ela faz parte de um período do passado, né, no norte da Tailândia. Então ele tá lá pra recuperar aquela casa, pra estruturar ela, trazer ela de volta à vida, porque ela tá um pouco danificada em si com o tempo. Então ela se passa no norte da Tailândia, enquanto ele tem que viajar pra Bangkok depois. Então tem essa via aí e tudo mais, mas aqui focando agora que o Joe, ele tá na casa sonhando, é um sonho e tudo mais, e ele vê a presença dele com um certo cara, que no caso ele não conhece ainda, porém ele reconhece que é ele na cama com outro cara. E lá ele fica tipo assim, o que? O que tem a ver? Eu tô ali como? Será que é um sonho, uma coisa esquisita? E realmente ele não sabe explicar o que que é, mas aqui agora isso são fragmentos do que vai acontecer, do que já aconteceu. Pra mim a história, ela faz parte de um loop temporal, né, um buraco de minhoca, porque o passado, né, você vai entender melhor como isso vai acontecer em si, mas pegue isso como se fosse algo que vai acontecer, sabe? Que vai acontecer na trama, no caso, pra ele já aconteceu, sabe? Então, assim, tá tudo interligado como passado, presente e futuro, então não tem como ele se esconder dessa linha temporal, porque ele vai passar por isso uma hora ou outra, sabe? Então, assim, já é como se estivesse chamando ele, porque já sabe o que vai acontecer, sabe? Então, assim, é como se ele já tivesse saído daquilo e tá voltando, e assim, sabe? É algo muito louco que eu vou explicar depois quando os episódios forem criando mais formas em si, porque faz todo sentido em si. Mas aqui agora ele vê a presença dele lá naquela cama, lá com o outro rapaz, e ele consegue se enxergar, ele consegue se comunicar um pouco com o dele daquela realidade, naquela casa, naquele sonho, com o dele no presente. Faz sentido? Faz sentido, eu acho que sim, né? Então, assim, ele tem essa comunicação, ele sabe muito bem o que tá acontecendo e o que pode esperar por vir ainda, sabe? Porém, o nosso Joel do futuro, no caso, nessa nossa realidade aqui, ele não sabe muito bem em si, sabe? Deu pra entender? Eu acho que sim. Então, assim, ele acorda desse sonho porque é só algo que ele ainda vai passar por isso ainda. Então, ele acorda do sonho, mas é como se fosse, assim, charadas assim, pra ele entender o que vai acontecer, ok? Então, assim, ele acorda do sonho, aí ele vê que é todo um sonho e tal, e afins, e ele tem agora contato com a casa, né? Porque ele é o arquiteto em si que tá trabalhando na casa, o projeto é dele, então ele tá analisando tudo, e ele descobre ali fotos, né? Registros, desenhos em si, de algo que ele pega na memória dele e ele pensa que ele reconhece, porque aquilo pra
ele soa familiar. Então ele pega e ele fala, tipo, esse rapaz aqui, ele não é estranho do desenho. Olha, a casa aqui, os pais dele, então, sabe? Ele remete, ele vai criando forma, aquilo vai, tipo... Ele tem uma memória daquilo que ele acha que ele não conhece, sabe? Porém, é algo como se fosse um déjà vu. Então é sobre isso, ele acaba absorvendo isso e entendendo meio que um pouco até onde isso vai levar, porém ele tá confuso, sabe? Então, isso é bem legal também. Então, como ele tá trabalhando no projeto, sabe? Como ele vê também o Kunhai também, que ele não sabe ainda quem é o Kunhai, mas ele vai entender no futuro, porém já tem algo que remete ele a isso, essa memória em si, e parece que o Kunhai sabe muito bem o que tá se passando logo de cara aqui, porque você entende o que vai acontecer depois também. Mas eu acho que isso se interliga muito bem e você entende que ele tá muito focado no projeto, que ele tá ali enfiado na casa, que ele tá entendendo muito bem essa camada dessa construção em si, que é algo bem assim, que do passado, né, e tal, só que ele tem uma grande familiaridade com a casa, quase não sai. Então, assim, a gente descobre que ele tem um namorado, que é o On, acho que é esse que se fala, o On, e ele foi, né, posterior, mas antes disso ele relembra que ele falou, né, que ele fez uma promessa pro On que ele ia esperar ele durante 2 anos até ele se formar, porque ele foi estudar no exterior, e ele falou que quando ele voltasse, ele ia construir uma casa, e que eles iam morar junto e tal, e afins, e formar uma família. Pega a frase, formar uma família em si. O tempo passou, o Joel cumpriu com a sua promessa, que era esperar, né, o On voltar do exterior e quando voltasse, se casar e formar uma grande família em si e construir essa casa lá onde ele queria, que fica, eu acho que é no norte, da Tailândia em si. Lá onde ele tá reconstruindo essa casa que ele tá fazendo, sabe? Então, é sobre isso. Então, assim, o On volta, porém ele volta e termina com o Joel. O Joel não entende, né? Ele fica um pouco conturbado com isso, porque aparentemente o On não deu nada a entender assim que iria terminar com ele. Tava algo meio estranho, um clima meio estranho assim? Tava, porém o On não tinha dado a entender ainda, pelo que eu entendo, que ele iria terminar com o Joel. E aconteceu porque o On, ele encontrou uma outra pessoa, ele tava carente, no qual ele fala que tipo, quando eu não fico o tempo fora assim, isso acaba acontecendo, eu queria ter alguém. E ele encontrou, mas não sabe, não avisou pro Joel que ele tinha encontrado alguém. Vai entender. Aí ele termina com o Joel não entende muito bem isso, até porque ele esperou 2 anos pra ficar com o cara da vida dele, o amor da vida dele, sei que ele jogava isso, e acabou se afundando, né, nas barragens do Rio Jordão, né? Então, assim, isso é bem estranho, é estranho sim, mas também dá a entender muito sobre a história aqui agora em si. Então isso realmente acontece com o Joel. E assim, a atuação do Nam-Kun, gente, ela é linda, ela é perfeita, a dor dele, a lágrima dele, a tristeza, a expressão, o ator, ele macetou com força, o episódio, ele foi dele e para com ele, ele brilha em tela, sabe, ele tem um chama, sabe, gente, ele atuou bem demais, eu fiquei insano com isso. E tudo mais, a gente descobre que o On, ele vai terminou com o Joel. E assim, já tem aquele fragmento que ele queria montar uma família com o On, né? Então assim, vê agora que o On vai formar uma família com essa nova noiva dele e que ela tá grávida, desmorona o mundo perfeitamente do Joel, porque era isso que ele iria querer, sabe? O jogo que ele iria querer com o On, e o On acabou com tudo. Mas parece em si que o On também, ele não queria terminar com o Joel. Parece que ela, né, assim, acabou acontecendo, né? Ele não tinha a intenção, né, de, tipo, acho que de ter um filho e tal, mas acabou acontecendo, mas já que ele vai ter um filho agora, ele vai se casar, ficou noivo e afins. Mas também fica sutil a entender que o On também tá sofrendo com essa perda, né, de terminar com o Joel. Até porque eu acho também que ele não tava esperando que algo tal iria acontecer, mas acabou acontecendo em si. Então, assim, fica sutil, né, essa dorzinha que parece que o On não quer terminar com o Joel, mas acaba acontecendo. Aí o Joel em si, né, ele fica sofrendo, a gente entende a dor, né, também, que é esperar 2 anos por um amor que acabou não acontecendo, não vingando, e com uma promessa de que tudo daria certo no final, né, e que tudo terminaria com um belíssimo conto de fadas, e isso acabou não acontecendo. Aí tal, né, ele vai pra balada, ele curte, ele embebeda, ele se, né, acaba acontecendo, mas gente, dica, tá? Não faça isso. Se você tá triste, não vá fazer tal coisa como o Joel, tá? Tipo, não encha a cara pra afogar as mágoas, porque nunca dá certo, ok? E lá ele encontra o rapaz, né? Gente, a cena realmente é uma tentativa de tal, né? De tal ato em si. Eu tava me mordendo, porque, gente, eu tava com muito medo, porque a Tailândia, ela tem essas coisas, né, de colocar personagem bêbado com outro, sabe? Ela tem, gente, ela tem, não é de hoje, eu fico com menina, olha, me arranca, eu fico muito pé da vida. Mas, enfim, foi uma tentativa, né,
né, vamos passar por esse tópico, gente, eu não gosto de, né, de falar sobre isso, né, porque pesa o cu, né, então, enfim, vamos lá. Fala que se ele contasse alguma coisa, que se ele chamasse a polícia, nada iria acontecer porque, né, primeiro ele tava bêbado e ninguém iria acreditar, né, porque daria a entender que ele, né, horrível, horrível, uma sensação horrível, horrível, horrível em si. O garoto vai embora, ele fica lá, né, e ele vai pro carro dele e tudo mais e sofre um acidente. Sofre um acidente de coração partido, procurando aceitar esse ponto em si, que ele já não tem o amor da vida dele em si, que ele esperou durante 2 anos e isso acabou não vingando em nada, que terminou de uma forma brusca, não deu a entender que ele queria terminar com ele ou não também, né, no caso o On com o Joel, pelo que dá pra entender aqui agora nesse primeiro episódio, e ele sofre um acidente em si e tal, ele cai na água e ele aceita, né, a morte, ele vai aceitando a morte, ele vai tipo, poxa, se for o momento em si, é só calmo, tranquilo, sem dor, vou que vou, e é sobre isso, chegou a minha hora, ele aceita ali ela na hora, sabe? Porém, aqui agora a gente encontra um moço, né, aparece ali debaixo d'água de bigode, que é o Kunhai. Um Kunhai que vai fazer sentido no presente desse vídeo também, ou no futuro, quando eu fizer uma parte 2, analisando esse segundo episódio, quando vier ao terceiro, mas eu vou comentar sobre isso também. Mas assim, aparece ali o Kunhai, um pouco mais velho, né? E ele beija, né, o Joel, né? E assim, acontece, ele traz ele pra essa nova realidade que, no caso, no passado, essa viagem aconteceu realmente, né? Aconteceu realmente essa viagem. Ele acaba ali se encontrando no norte da Tailândia, né? No ano, acho que é 1962, eu acho que é sobre isso. No norte da Tailândia, então assim... É babado. Então ele acorda lá na casa do Ming, né, e da mãe dele, e ele tá num momento muito conturbado, assim, ele quer um telefone, ele quer se comunicar, ele quer pedir ajuda, ele quer ir embora, né, pra casa dele em si, porque ele acha, cadê meu carro, o que aconteceu, alguma coisa aconteceu em si só, que ele não sabe explicar ainda muito bem, sabe? Então, assim, o Ming é bem legal porque o Ming vira amigo dele, né, a gente entende aqui agora que rolou essa sintonia de amizade, e também até porque... Assim, o Ming, ele quer um senhor, ele quer um líder, porque ele, né, ele quer alguém pra, tipo, pra ele trabalhar, pra ajudar a família dele e tal, assim. Então ele vê essa figura que tal que possa acontecer no Joel, porque ele parece ser alguém bem rico, bem importante, né, e tal, na história, só que a gente já sabe, né, que não vai rolar isso, né? Mas assim, o Ming, ele é bem legal, ele é uma chave bem importante pelo que eu julgo na história, porque ele vai explicar muita coisa pro Joel, sabe? Mas enfim, ele passa pela cidade e ele vê que realmente alguma coisa, né, não está certa ali no momento. A gente entende essa frustração, esse medo, sabe? É algo muito desconfortável porque você entende como as pessoas ali tratavam ele, sabe? Como trataram ele em si. Algo ali tipo, poxa, você é ladrão, você sabe, tá aqui, o que você sabe? Algo foi, sabe, foi imprimindo, sabe? Então foi um pouco desconfortável pra mim ver isso, porque dava pra entender porque ele não tava entendendo nada e o que tava acontecendo, sabe? Ele tava confuso, ele queria procurar a polícia pra ajudar ele, só que ele nunca encontrava essa polícia em si, sabe? Esse portal essa delegacia. Aí tal, e a ficha, né? Aí a gente entende agora, cai a ficha dele em si, porque ele pergunta quem é o presidente, sabe? Qual é o ano, porque ninguém sabe qual é o ano ali. Ele perguntou, mas não deram uma resposta concreta em si, né? Que no caso foi o Ming. Aí ele fala, ai, quem é o presidente e tal. Aí ele fala o presidente, né, o Ming. Aí ele cai a ficha realmente em qual ano ele está. E que ele está muito atrasado lá no passado em si. E também, é claro, a gente entende essa ligação dele com o Kunhai, porque ficou muito bem clara quando caiu a pétala lá da florzinha e caiu na direção dos dois e sentiu aquela conexão em si, né? E é o que acontece, né? O Joel, ele cai na água, o Kunhai vai atrás dele e aquele encontro realmente aparece de novo, surge de novo aquela comunicação, aquela conexão de novo também, que é entre os dois, né? Que é algo bem importante, porque a gente agora matou a charada que o mocinho que beijou ele lá no começo em si, quando ele caiu no lago, né? No rio, no lago, era realmente um Kunhai um pouco mais velho, né? De bigode, um bigode, né? Que eu passo pano com certeza porque eu amo o Bright, mas assim, ele de bigode e tal, então, sabe, gente, foi lindo, foi lindo, foi lindo. É o melhor BL da Tailândia esse ano, vão ter que aceitar assim, porque o decreto, gente... Ai, Fear in England Evil macetando com força, filmografia, atuação, elenco... montagem, tá tudo muito lindo, tá tudo muito lindo. Realmente a gente sente essa comunicação, sabe? Esse reprimento, assim, sabe? Entre os dois. É algo que os atores estão trabalhando nisso já tem um bom tempo em si, sabe? A história foi... Sabe, gente, ela tá linda, ela tá linda. A gente entende essa comunicação, esse campo de
interligamento, sabe? E como tudo de uma forma, ele já sabendo o que talvez vai acontecer de uma forma, mas que possa ser diferente também, sabe? Porém, aquela sensação de algo que você já tá passando por aquilo é algo muito familiar, porque você já passou por aquilo também, sabe? Então, gente, é algo assim que é um loop temporal, sabe? Pode acontecer o que for, mas eles sempre vão se encontrar. Ao que parece, sabe? Ao que parece, porque tem a casa, ela é um ato né, de se comunicar, né, com o cunhado do passado também, do futuro, sabe? Porque ele morou lá. E o Joel tá, né, trabalhando na casa, ele é o arquiteto, líder ali de tudo e tal, que vai cuidar da casa em si. Então, assim, ele vai ter contato com esse mundo tal, e afim, sabe? Então, isso é bem legal, como tudo se interliga e como tudo se junta e como tudo se acumula também, sabe? Então, eu acho que o segundo episódio, ele vem aí pra macetar também de novo, porque agora vai ter o ato também que o Joel vai trabalhar, né, pro cunhar, ele vai ser meio que o mordomo pra ele e tal, e afins. Então, assim, ele é uma figura bem imponente também na comunidade em si também, porque ele tem muitos trabalhadores que trabalham pra ele, pelo que eu entendi. Então, assim, é sobre isso. Comente muito aqui embaixo, porque I feel unengland pra macetar com tudo. Pra mim, é o melhor BL do ano da Tailândia. Não tem pra ninguém, gente, não tem pra ninguém, sabe? Era o meu único intuito esse ano, era assistir esse BL. O único, eu esperei ele por muito tempo, desde quando ele foi anunciado. O elenco, sabe? Eu tô aqui desde o começo em si. Então, olha, vai vir com tudo, comente muito aqui embaixo. E eu volto pra fazer o review do segundo episódio sim, com certeza, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.